O Fala Cidade da semana foi às ruas para saber da população as causas da migração para o corte de cana e possíveis soluções para minimizar este drama social que expulsa todos os anos milhares de pessoas do Vale do Jequitinhonha por falta de emprego na região, trazendo inúmeros desafios como desagregação familiar e problemas de saúde. Confira os depoimentos. Fala Cidade, a voz do povo na TV. Interagindo em prol da cidadania. Todos os anos, há mais de 30 anos, a mesma saga se realiza. Milhares de pais de famílias, jovens e adultos deixam sua terra de origem rumo às lavouras de cana-de-açúcar, principalmente no estado de São Paulo, em busca de renda para sobreviver. Lá, uma rotina extenuante de trabalho. Atualmente, exige-se a produção de, no mínimo, 10 toneladas diárias de cana colhida por homem. Esse é o único ofício de milhares de homens do Jequitinhonha. A mecanização da colheita deverá extinguir vários postos de trabalho. E para você, quais são as causas dessa migração e as possíveis soluções para o problema? O Fala Cidade vai às ruas ouvir a sua resposta. O que a gente acredita é que essas experiências na área da educação, nas pequenas também iniciativas de produção de renda, pequena renda, consiga fixar as pessoas na terra, né? Para quem já tem terra. Outra coisa é aquilo que a gente tem batido na tecla há muito tempo, é a questão da reforma agrária, que não acontece nesse país. E isso tem feito as pessoas migrarem muito, né? E nem só no Vale do Jequitinhonha, mas em todas as outras regiões do país. Muita coisa pode ser feita e as coisas têm que ser feitas em conjunto com o governo estadual e o governo federal. Nós podemos estar pensando em alternativas dentro da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento, dentro do IDENE e junto ao governo federal também. Na verdade, a saída, né, dos nossos trabalhadores é exatamente pela falta de estrutura, né, principalmente de empresas aqui que possam estar oferecendo postos de emprego. E eu acho que o que deve se fazer é nós, prefeitos, né, enquanto gestores públicos, com os políticos da região, lutar para que o governo dê condição que venha empresas, né, aqui para a nossa região. Agora, por exemplo, tramitou no Congresso um projeto lá para incentivar a vida de empresas e parece que lá em Brasília não estão muito preocupados com isso não. Nós temos que fazer gestão junto aos órgãos lá em Brasília para que isso seja reconhecido e que a gente possa ganhar, né, esse incentivo. As migrações para o corte de cana têm pontos positivos e negativos. Com dinheiro obtido no trabalho, os homens conseguem manter suas famílias, melhorar as residências, comprar eletroeletrônicos e, em muitos casos, até veículos. Por outro lado, o rastro de sofrimento e de sacrifícios é muito grande. A maioria não tem como escolher entre migrar e ficar na terra de origem. Eles são praticamente expulsos porque aqui na região faltam políticas públicas para fixar o homem no campo. A região precisa de investimentos nas suas vocações. No Nordeste, por exemplo, uma região tão seca quanto o Vale, eles produzem frutas tropicais para exportação, como manga e limão. Aqui no Vale, também o minério é exportado e emprega pouquíssimas pessoas aqui da região. O que a gente percebe como pensar, né, em respostas diante dessa problemática que é a migração temporária. Primeiro, eu acho que os municípios têm que assumir esse problema, né, como um problema da região. Primeira coisa é isso, fazer um diagnóstico para ver a quantidade desses trabalhadores, a condição de vida desses trabalhadores, olhando também as possibilidades da região. E outro dado é que a maioria desses trabalhadores eles são do meio rural, o que mostra que é falta de alternativa mais no meio rural, para a gente pensar num projeto de desenvolvimento para a região. O que motiva é a pobreza, porque a única coisa que o Vale do Jequitinhonha exporta de maneira significativa é a mão de obra. Isso já vem de muito tempo e para reverter a situação é necessária a criação de cooperativas, mas a cooperativa não é um órgão que se cria com recurso financeiro de governo. A cooperativa nasce da alma do povo. Então é necessário trabalhar com fruticultura, trabalhar com outros tipos de plantações, de subsistência que não venham a ferir a natureza. A maneira que a gente tem que trabalhar é essa. As causas na interpretação nossa do Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais é o direcionamento das políticas públicas. As políticas públicas estão focadas no estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro, no sul do país e na região do semiárido,
existe uma proposta de se fazer, mas ela ainda não se concretiza. E na questão da migração, 85% dos trabalhadores que migram são agricultores familiares. É só o governo fazer um projeto voltado para essas pessoas que, no nosso entendimento, resolve. O corte de cana é o grande responsável pela desestruturação familiar. Algumas crianças só têm contato com o pai durante 4 meses. As mulheres acabam se tornando chefes de família. Têm que cuidar da casa, da produção e das pequenas propriedades. Muitas têm depressão e algumas começam a fazer uso de bebida alcoólica. Muitos trabalhadores apresentam problemas de saúde. Alguns até morrem pelo excesso de trabalho. O choque cultural também tem suas consequências. Eles ficam divididos. Lá são cortadores de cana, muitos são discriminados por causa do ofício. Aqui se transformam em estrangeiros e perdem elementos culturais de sua origem. Hoje nós temos um grande problema, que é a questão da água nas comunidades rurais. E aí os agricultores, sem água, eles não têm condição de desenvolver a agricultura, por exemplo. As chuvas são poucas, né? Então, assim, eles não vê outra perspectiva a não ser migrarem. A fonte de renda maior hoje é a migração, é nos canaviais, no corte de cana, por exemplo. E aí o que eu vejo hoje como uma solução para isso é uma educação alternativa, que é o caso das escolas famílias agrícolas. Eu acho que aponta caminhos para que possa estar revertendo esse quadro, que hoje já está alarmante. Eu acho que tendo uma educação diferenciada é possível acabar de vez com a migração. Nós temos 2 modelos para ser transformado aqui na nossa região. Primeiro, é o modelo de desenvolvimento, né, que tem aí os programas sociais que os nossos trabalhadores não encaixam nesse modelo, né, tem que mudar isso. E outra é a questão das famílias, né, a volta desses homens para suas famílias. A gente tem essa preocupação social, porque isso pode gerar violência, né, porque as mulheres estão acostumadas a ser dona, ser chefe do seu lar, aí volta o marido para casa, e isso vai gerar uma disputa entre o homem e a mulher na questão da coisa da família, né, que a mulher faz isso, né, aí o homem vai chegar e vai querer fazer também. Uma das principais causas da migração é a questão da estiagem. Junto com a questão da estiagem, você tem a falta de emprego para que essa mão de obra possa ter ocupação. Dessa forma, nós mandamos para São Paulo, para o interior, para o sul de Minas e outras regiões, Mato Grosso, mais de 20 mil homens a cada ano migrando para cortar a cana, para trazer a renda para a sua família. O que mais preocupa agora é o fim da migração. Olha para você ver o paradoxo. Com o fim do corte de cana, da queimada do corte de cana, o que nós vamos ter? Nós vamos ter essa mão de obra completamente desocupada na nossa região. E é isso que nós precisamos trabalhar, discutir nessa audiência pública. Que fim vai ter essa mão de obra que nós temos sobrando aqui no Vale do Quitionha? A cana-de-açúcar é apontada como ouro branco, em função de ser matéria-prima para a produção de combustíveis mais limpos. Entretanto, ela é responsável pela exploração brutal de milhares de homens e mulheres que cortam e colhem cana pelo Brasil adentro. Os cortadores de cana ainda vivem no cativeiro. Eles são escravos do capital e da terra, sob o tacão de um chicote invisível, que é a falta de oportunidades. A cana literalmente moe a carne de 1 milhão de trabalhadores rurais, a maioria deles do Vale. Quem entra nos canaviais brasileiros tem pressão de fazer uma viagem no tempo, retornando ao século XVII. Homens e mulheres são comercializados como gado, trabalham jornadas de até 12 horas. Muitos passam fome e outros chegam a tombar mortos de pura exaustão. Está mais do que na hora do poder público reparar a enorme dívida social com o Vale, que sempre foi explorado no seu minério, vegetação e também em relação ao seu povo. A região é tratada muitas vezes como curral eleitoral. O Vale tem que ter voz e apontar os caminhos para acabar com essa chaga social, que tem trazido tanto sofrimento para as famílias rurais do Vale, principalmente do Médio Jequitinhonha, que expulsa todos os anos mais de 20 mil trabalhadores. Fala Cidade. A voz do povo na TV. Interagindo em prol da cidadania.